Semana passada o pastor Rodrigo iniciou aqui uma minissérie, não sei se vai ficar em 2 ou mais, mas uma minissérie falando sobre cooperadores de Deus. E o que nós vimos, o que foi compartilhado aqui conosco, é exatamente essa perspectiva de gente como eu e você, pessoas comuns, que ao longo da história bíblica do Novo Testamento foram usadas. Gente que muitas vezes não tem destaque bíblico, estrelas que não são da primeira grandeza, né? Personagens ali que às vezes só são mencionadas uma única vez, como você pregou, um único relato, mas foram cooperadores de Deus. Cooperadores no sentido de caminhar, de trabalhar junto, de pegar do outro lado, de ter essa sinergia, de poder avançar juntos. E como Deus, ao longo da história, o motivo pelo qual eu e você estamos aqui hoje, é porque milhares de homens e mulheres, gente simples, cooperaram com Deus para que eu hoje estivesse aqui, para que você estivesse aqui, para que nós estivéssemos aqui. Nós somos frutos de gente comum. E hoje nós vamos olhar o relato bíblico na perspectiva também de gente que não tem muito destaque bíblico. Porque afinal nós sempre nos lembramos de grandes personagens bíblicos. Nós nos lembramos, por exemplo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, de Jeremias, Isaías, Daniel. E tantos personagens que nós assim atribuímos que são grandes personagens bíblicos, pessoas de destaques, mas pessoas simples também, porque essa leitura, obrigado meu irmão, porque essa leitura de escalas de grandeza, de importância que nós damos, somos muitas vezes atribuídos por nós. Mas hoje nós vamos olhar para um relato de duas mulheres e de um homem, mas em destaque de duas mulheres que foram, uma na vida da outra, cooperadoras. E olhando para a vida dessas mulheres, nós vamos enxergar, nós vamos identificar a presença de Deus o tempo inteiro, a cooperação entre elas, a mutualidade entre elas. E no final nós veremos que o grande cooperador, na minha e na sua história, é sempre Deus. A despeito de nós, apesar de nós, será sempre Deus o grande cooperador, em toda e em qualquer circunstância. Eu gostaria de ler com você, abra comigo, ou vai ser projetado aqui em ambos os lados, no livro de Ruth. Essa personagem, esse livro, um pequenino livro, né? Se você não tem muito contato com a Bíblia, são os 5 primeiros livros ali da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. É isso? É Gênesis, então alguns são Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, tá bom? Josué, Juízes, Ruth. Então você já chegou ali, é logo nos primeiros livros ali, tá bom? Ruth, capítulo de número 1. Quem achou vai ser projetado ali do lado. Ruth, capítulo de número 1. Nos fala assim, eu lerei até o versículo de número 16. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver algum tempo na terra de Moabe. Um homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Interessante que esses primeiros 2 versículos aqui, para sublinhar e contextualizar um pouquinho do que está acontecendo aqui, na época dos juízes. Então o texto bíblico já nos relata em qual é o momento, qual é o cenário, qual é o contexto que nós estamos nos deparando com a leitura. O povo do Senhor, ao sair da terra de Canaã, depois de 430 anos no deserto, peregrinando ali, até entrar na terra prometida, eles finalmente entram na terra de Canaã.
com essa esperança de que lá é a terra que mana leite e mel, uma expectativa grande agora sobre esse comando de Josué e Calebe. E nessa situação toda, um povo que viveu o grande apogeu da presença de Deus, eles queriam que Deus pudesse, eles assumirem essa terra prometida, eles chegarem nesse lugar, na terra prometida de Canaã, e chegando em Canaã, eles teriam aquela abundância da terra. Só que como toda a história bíblica e todo o relato que nós vemos ao longo da história bíblica, o povo se aproxima de Deus e ora se afasta de Deus. Ele se aproxima de Deus e se afasta de Deus. Parece a história de cada um de nós, né? Quando nós estamos muito bem, quando nós estamos em comunhão com Deus, está tudo bem, daqui a pouco algo acontece, a gente se esfria. Daqui a pouco a gente, no ditado popular, a gente se perde. Alguns dizem que se desviam, né? Me desviei, pastor, fui para algum lugar, que eu não sei para onde é que é. E aqui a gente se depara diante desse texto aqui, desse relato. Essa história acontece exatamente nesse momento de Juízes. Provavelmente aqui, um momento de decadência, um momento de crise, de fome, de caos religioso, de caos social, de caos político. E essa família aqui, que vive, né, em Belém de Judá, e é interessante que Belém, a gente estava conversando há pouco aqui, eu mencionei pela manhã também, que Belém significa casa do pão, só que agora o texto fala que não tem pão em Judá, porque o povo começa a passar fome. Então, Elimeleque, juntamente com a sua mulher, a Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilom, que significa doença e tristeza. Já pensou? Você, mulher, você colocar o nome dos seus filhos, doença e tristeza? É isso que significa Malom, doença e tristeza. E eles foram para onde? Eles foram para Moabe. Só que Moabe é um povo que quando o povo saiu de Canaã, quando o povo saiu do Egito, eles queriam entrar e não tiveram apoio de Moabe, a orientação, a instrução de Deus fosse que, a despeito dessa situação dos homens de Moabe, que as mulheres que os homens não se casassem com moabitas. Ou seja, era um povo que era inimigo, mas não era bem inimigo, mas eles não podiam ter esse relacionamento. E agora o relato bíblico nos fala que essa família de Belém de Judá foram para onde? Foram para Moabe. E o relato continua, versículo de número 3. Morreu Elimeleque, o marido da Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e o seu marido. Veja o contexto dessa mulher, dessa família, Noemi e Elimeleque, que saem juntamente com os seus 2 filhos, Malom e Quilom, saem de Belém porque o caos está estabelecido, a crise está estabelecida, e vão para Moabe, com a esperança legítima, com a esperança de que teria uma vida melhor. Só que essa vida melhor não chega. O que se chega é tristeza. O que se chega é morte. O marido de Noemi morre e os seus 2 filhos casam-se com moabitas e morrem. E Noemi agora, uma israelita, se vê agora com as suas 2 noras. Irmãos, pensa você, mulher. Pensa você aqui que está nessa noite. Você já pensou? Você perde o seu marido, seus 2 filhos são casados e daqui a pouco você perde seus 2 filhos. Você é uma estrangeira. E o relato continua. Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em seu auxílio do seu povo, ou seja, ela estava lá em Moabe e ficou sabendo da notícia que lá em Belém, aquele caos estava sendo restabelecido. Bem provável que em Belém, ela começou a enxergar aquela perspectiva que em Belém terá pão novamente. E o que ela faz? Dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar
aonde tinha morado. Ela iniciou-se essa jornada. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, olha só, eles já tomaram a decisão de já sair. Só que nesse trajeto, em algum momento, verso 8, disse-lhe Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Irmãos, que história, que sentença para a gente grifar aqui. Uma verdadeira sogra, uma verdadeira mulher que reconhece a lealdade de duas noras. A gente tem na nossa cultura popular brasileira, né? E na hora do almoço hoje a gente falou sobre sogra ali, porque eu falei assim, a gente trata com desprezo, né? Às vezes a questão de sogra. A minha sogra, a minha cobra, né? Opa, minha sogra, né? A minha sogra. A gente brinca assim, né? E aí a gente não dá valor a isso. Só que o relato bíblico, a gente lê a história, e a história nos fala exatamente isso, de um ótimo relacionamento, dessa cooperação, de uma mulher servindo a outra, de uma sogra servindo as duas noras, dessas duas noras. E ela reconhece a lealdade, a bondade, a entrega disso. Podemos falar assim de que viviam num lar harmônico, né? Talvez estejam algumas mulheres me ouvindo e falando assim, nossa, como eu queria ter uma sogra como Noemi aqui, né? Com um ambiente saudável. Eu, se fosse mulher, eu não queria, porque ela perdeu os 2 filhos, né? Mas o texto continua, verso 9. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Afinal, irmãos, então lhe deu beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo, vamos retornar para Belém, vamos até Belém com você, onde você quer retornar. Verso 11, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser maridos? Voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Aqui a perspectiva que ela tem pela sua criação, pela sua formação religiosa, é que Deus está a punindo. Que de alguma forma Deus se voltou contra ela e o medo de novamente acontecer alguma coisa agora com as suas noras. E se a gente observar o texto, o relato aqui, essa história que ela conta, puxa, vocês vão esperar eu me casar e ter outros filhos. Por quê, irmãos? Porque o parente mais próximo, se ela tivesse um outro filho, de fato, dentro das instruções, dentro da lei do levirato, nós temos essa instrução de que o parente mais próximo ali. Então, se ela tivesse casado novamente, tivesse outros filhos, esse parente seria o mais próximo, e por isso que ela dá essa explicação, só para contextualizar. Verso 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, ó, carcou. Essa aqui, como diz aqui no nosso estado, essa aqui vazou, carcou. Verso 15. Então, Noemi aconselhou, veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. E aqui a gente tem o versículo chave, e que a gente ouve muito em casamento. Você que é o casamenteiro, não é o santo casamenteiro, mas alguém já te pediu muito esse texto, né? Então, mas esse texto aqui não fala de casamento, tá? Não fala de casamento. Verso 16, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, a não ser que não a morte, me separar de ti. Ruth está decidida. E Noemi, vendo a decisão dela,
que ela não voltaria atrás, o relato continua. Ela resolve ficar. Ela aceita que Ruth fique. Ela fala, vou aceitar você. Noemi viu que a discussão não adiantaria. Não adiantaria querer dar mais uma justificativa. Ok, vamos voltar para Belém então. Vamos voltar para a minha terra. E chegando lá em Belém, é muito provável, porque o texto depois continua, você pode ler em casa os próximos versículos, são 4 capítulos, depois nós vamos passar por alguns versículos aqui, mas você pode ler em casa que você vai ver de que quando Noemi e Ruth, elas estão entrando na cidade, as mulheres reconhecem e falam, lá vem Noemi, por acaso é Noemi? Por acaso é Noemi? Aquele vilarejo para onde ela retorna, elas são reconhecidas. E a pergunta das mulheres para elas, será que é Noemi? Verso de número 20. Mas ela respondeu, olha só, não me chamem de Noemi. O nome de Noemi, o significado de Noemi é uma pessoa agradável, amável. É uma pessoa bondosa, agradável. Melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Porque ela queria que o nome dela agora fosse mudado. Lá no cartório, não quero mais que me chame de agradável, me chame de amarga. Eu quero que seja reconhecida como mulher amarga, porque o Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamo Noemi, o Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou às terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita e da cevada. A história desse enredo aqui, dessa mini-novela, como alguns comentaristas bíblicos falam de que essa aqui é uma minissérie, como se fosse uma mini-novela em 4 capítulos. Nesse primeiro capítulo aqui, a gente tem a história de uma família próxima, de uma família bem-sucedida, mas que de repente é desgraça. De uma família que tinha essa harmonia, que tinha essa cooperação. É tão gostoso quando a gente tem uma família que você fala assim, puxa, eu quero viver a eternidade, eu quero viver para sempre com essa pessoa. Né? Eu agradeço muito, abrindo aqui um parênteses, eu agradeço pelas mensagens, a gente recebeu bastante mensagens, pelas orações. Eu perdi um pai, que é o pai da Gabriela, é um pai para mim. Fomos eu e o Tiago rapidamente na última quarta-feira. A gente recebeu essa notícia. A Tata não está aqui, né? Está aí, filha? Estou vendo você. A gente recebeu essa notícia da perda do meu sogro. E ele era um pai de todos. E a gente não gosta de perder pessoas amadas. A gente não gosta de perder pessoas amadas. Mas a gente sabe que ele descansou, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a fé. No início dessa semana, o pai do Mabi está aqui também, faleceu. E vamos estar orando também por ele, pela sua família. E família é assim, a gente não gosta de perder ninguém. A gente não gosta, e hoje a gente se depara diante desse relato de uma mulher que é sim compreensível por que ela quer se chamar de amarga. Porque ela foi achando de que aquela terra para onde ela iria, que seria uma terra onde o cenário seria o dos melhores. Mas o enredo, irmãos, quem tem sempre a última palavra é Deus. E nós vamos ver aqui. É lógico que para esse povo, para o entendimento de Noemi, de uma mulher que ganha destaque na história bíblica, e aqui o livro bem que se poderia ser chamado também o livro de Noemi. E nesse contexto aqui de tragédia, mas nesse contexto onde há tragédia, mas há muito amor, há muita entrega envolvida, há muita cooperação, e semana passada nós estivemos vendo sobre isso.
de como é importante nós sermos esses cooperadores, um ajudador, aquele que pega do lado, do outro lado. E hoje nós vamos ver que existe, e na verdade o grande cooperador, se você puder colocar o slide ali, que o grande cooperador dessa história toda é sempre Deus. Deus é o nosso cooperador, Ele é aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. E o texto continua aqui, o relato continua a partir do capítulo de número 2. Essa mulher agora que se vê viúva, sem esperança e necessitada de alimento. Ela, quando ela se depara diante dessa situação, essa jovem ainda, Ruth, o que ela faz? Ela vai para o campo. E no campo ela vai colher a cevada. Havia em Israel uma lei estabelecida, que é a lei dos espigos, versículo de número 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Porque a instrução em Levítico, capítulo de número 23, o versículo de número 22, era de que nas extremidades do campo, aquelas espigas que fossem caído, elas seriam destinadas, aquele resto, existe uma instrução no livro de Levítico, aquela sobra nas extremidades era exatamente para as estrangeiras, para as pessoas necessitadas. Como que Deus é maravilhoso, né? Desde aquele tempo, as instruções dadas eram exatamente também voltado para o pobre, para o necessitado, para o aflito. E a gente vê exatamente isso, essa mulher vai ao campo. E indo ao campo, ela se depara, colhendo ali. Aí aqui no capítulo número 2, a gente tem uma história que bem que eu poderia querer tratar com vocês e abordar alguns assuntos de autoajuda. Poderia falar como ter um casamento bem-sucedido para as mulheres, para os homens, como você planejar um romance, como você planejar um novo relacionamento. Mas Ruth aqui já estava liberada, e esse Boaz também. Então eles poderiam avançar essa fronteira, bem que eu poderia abordar isso aí. Mas eu seria assim, eu cometeria uma negligência com o texto bíblico aqui, eu iria forçar uma coisa para vocês que não é isso o propósito do livro. Embora a Bíblia contenha ensinamentos práticos de vida, mas a história aqui, o enredo aqui, eu gostaria que você pudesse depois em casa ler. Quando Ruth está no campo, colhendo aquelas espigas que estão caindo aqui, começa um plano de um homem chamado Boaz. E Boaz aqui, ele primeiro vê Ruth. Capítulo número 2 nos fala isso, que Boaz vê Ruth. Depois que ele vê Ruth, ele pergunta quem que é essa pessoa. Ou seja, a gente tem esse encantamento de Boaz, que ele vê a pessoa e ele se encanta. Ele se encanta, quem é essa pessoa, quem é essa mulher, e ele pede informações sobre quem é essa mulher. Ele recebe essas informações do seu funcionário, ou seja, ele faz essa abordagem aqui para ver o potencial de reciprocidade. Deixa eu tentar chegar nela para saber como é que vai ser, se vai ser recíproco ou não, se eu vou ter alguma devolutiva ou não. E aqui começa, assim, dentro dessa nossa leitura aqui, esse plano de Boaz, de falar, opa, é a pessoa que me interessa. Deixa eu entender um pouquinho o que é essa mulher, o verso de número 10. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que acheis favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Veja, irmãos, primeiro a gente tem aqui o encantamento desse homem, o planejamento desse homem, essa pesquisa, essa abordagem aqui que existe para saber esse potencial de devolutiva, se ela vai ser recíproca ou não com a minha abordagem. Eu estou vendo algumas pessoas rindo aqui, é porque talvez você na prática, sem saber, você fez isso, é isso, por isso que você é casado hoje. Você chegou desse jeito assim de Boaz, perguntou quem era, ou mandou perguntar quem era, não é? Quem que é essa pessoa aí? O que ela faz? E aí, Boaz aqui, ele é muito esperto. Ele exalta a beleza interior. Os homens, uma dica aqui, se quiser conquistar uma mulher, exalta a sua beleza interior.
E ele coloca assim um verdadeiro chaveco aqui, ele exalta essa mulher. Capítulo número 2. Ele eleva de tal tamanho e ela fica encantada com esse homem. Depois o quinto passo aqui, um encontro para almoçar, eles almoçam juntos, ele chama para almoçar. E por último aqui, e eles não têm ainda nenhum comprometimento, não têm nenhuma obrigação, esse Boaz é generoso. Porque ele fala o seguinte, se ela quiser catar, se ela quiser buscar, poder recolher algumas espigas que não são das extremidades, ou seja, além do que a lei, não precisa deixar que ela recolha a sobra. Se ela quiser avançar um pouquinho e pegar um pouco aqui, não tem problema. Ele, inclusive, instruiu os seus funcionários a falar, olha, é o seguinte, deem umas espigas, assim, uma cevada, façam com que ela leve realmente, esse homem é generoso. E aí, irmãos, essa Ruth vai para casa, encantada, e ela fala com a sua sogra, Noemi, eu tenho uma notícia para você, versículo de número 19, a sogra, verso 2, 19, a sogra lhe perguntou, o que você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você, porque tamanho é a generosidade. Imagina, irmãos, imagina, o tanto que essa mulher chegou da colheita. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor e não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores, é um dos nossos remidores, porque essa mulher agora, viúva, ela poderia se casar, como eu já instruí para os irmãos aqui, conversei com os irmãos, ela poderia casar com um parente mais próximo. E ela fala, bendito seja o Senhor, esse homem aqui é o nosso libertador. Irmãos, olha só que partido, que partidão. E essa sogra, que não é boba nem nada, que tem um relacionamento bem próximo, que coopera, que caminha junto, ela dá instrução. Volte lá, trabalhe, não vá para outro lugar não. Volte lá para Boaz. Volte lá e faça o trabalho, continue colhendo toda a cevada. E aí a gente tem o plano aqui, capítulo de número 3 aqui, um plano de cooperação, se nós pudermos chamar assim. O versículo de número 3 em diante, aqui, versículo de número 1, a partir do capítulo de número 3, o que Noemi fala para sua sogra, para sua nora aqui, ela fala o seguinte, está chegando no final da colheita, então nós estamos chegando no final, assim, daquela safra maravilhosa, e o Boaz vai dar uma festa, vai ter uma festa lá, e a Bíblia usa de um eufemismo, né, bíblico aqui, o versículo de número 7 aqui, porque ela fala o seguinte, ele vai dar uma festa, ele vai ficar bem alegre, e o versículo de número 7 nos fala, quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre. Um homem bobo, né? Depois da bebida ele ficou alegre. Não é verdade? Fala aqui. E foi deitar-se perto de monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu-se os pés dele e deitou-se. Ou seja, era o sinal de que ela estava afim dele. Só que esse homem que fica encantado, ele acorda à noite e ele não reconhece. Por quê? Porque ele estava alegre. Estava alegre. O texto fala que estava alegre. Imagina, você fica encantado, daqui a pouco você não reconhece. Que alegria, né? E virou-se, assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou. E aí a Ruth fala, eu sou sua serva Ruth. Disse ela, estenda a sua capa sobre a serva, pois o Senhor é meu resgatador. Só que Boaz, olha só, Boaz, nós não temos nada na Bíblia que desabone a vida desse homem. Boaz fala, ok, mas tem um parente próximo. Tem um parente mais próximo que eu. E aqui começa o plano desse plano de ele cooperar, de dar certo. Ele falou, peraí, eu preciso ir lá conversar. E existia na época um tribunal das pequenas causas. O que é tribunal das pequenas causas? Quando você tinha uma treta para resolver com alguém, você se encontrava
na entrada da cidade e chamaria alguns homens idôneos, esperaria então essa pessoa chegar, e então Boaz vai para a entrada da cidade, encontra esse homem juntamente com essas pessoas, com homens idôneos ali, e falou o seguinte: a gente tem uma situação aqui. Capítulo de número 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Verso 2. Boaz reuniu os 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois, ao resgatador, Noemi voltou de Moabe, está vendendo pedaços da terra que pertence ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, depois eu. E aí ele fala: eu resgatarei. Eu vou resgatar. Respondeu ele. Verso 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita, Ruth estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dela em sua herança. E aí, você acha que ele aceitou ou não? Com a sogra junto? O que vocês acham? Aceitou ou não aceitou? Ele não aceitou. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade, resgate-se você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Verso 7 aqui. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Obadias, a gente tem um texto em Obadias que fala, é por isso que o Senhor fala: sobre Edom lançarei o meu sapato, lançarei a minha sandália. Você imagina aqui, irmãos, o meu trato é o seguinte, é eu jogar a sandália, está aqui a sandália. Só que a Ruth não estava ali. Então o que ele fez? Está aqui a sandália. E Boaz foi e falou: deu certo o trato, está aqui a sandália, é com você que eu quero ficar. É com você que eu quero ficar. E a história aqui, irmãos, ela tem um fim maravilhoso. Rapidamente aqui, a gente se depara diante de uma história de gente comum. Gente que a princípio você se depara com uma situação de uma mulher que tem um ótimo relacionamento com as suas noras e uma resolve ficar. E essa uma é surpreendida. Surpreendida com a bondade, com a lealdade de Deus. E a história continua a partir do versículo de número 13 do capítulo 4, nos fala assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. O Boaz a possuiu, o Senhor concedeu que ela engravidasse. Dele desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você a nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, que é melhor do que 7 filhos para você, irmãos. As próprias mulheres são testemunhas da intimidade desse relacionamento que há entre Noemi e Ruth. Que história fantástica de gente, de pessoas que caminham juntos, que possuem um ambiente harmônico. E o versículo continua: Noemi pôs o menino no colo e passou, versículo 16, a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E deram o nome de Obed. Preste atenção. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que história, irmãos. Um povo de Israel que não poderia se casar, se unir, entrar na tenda dos moabitas. Eles adentram na tenda dos moabitas. Essa Ruth, de um povo que ora se esqueceu de Deus, que está afastado de Deus, sem a presença de Deus, Deus traz uma gentia. A linhagem de Israel não é uma linhagem pura, não, tem gente comum como eu e você. No reino de Deus tem lugar para todo mundo. E no reino de Deus,
essa mesma Ruth, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 1, versículo de número 6, nos fala que ela é constada, o relato de Mateus, que ela é mencionada na genealogia de Jesus, ou seja, na genealogia de Jesus tem lugar para todo mundo, tem lugar para mim e para você. O nome de Noemi, de Ruth, é constado aqui. Por quê? Porque essa Ruth é a bisavó de Davi. Irmãos, olha que loucura você pensar de que o remidor, de que o libertador, ele vem através de uma mulher que não é da linhagem real. Nós poderíamos falar que, lógico, nas suas devidas proporções, ela é uma pessoa estrangeira, de fato, mas não deveria estar ali. Mas os planos de Deus, olhando para a vida dessa mulher, que se entregou, que se colocou. E é interessante quando a gente olha para a história de Ruth, de Ruth e Noemi, que aparentemente Noemi é essa mulher que ela precisa ajustar as lentes. É como, você precisa ter uma perspectiva de quem é Deus um pouquinho. Porque a perspectiva de Noemi, se eu tivesse aquele óculos que o Marconi usa para dar aula, aquele cebolão aqui, eu ia colocar aquele óculos agora. A Noemi aqui, ela tem uma perspectiva diferente de quem é Deus. Por quê? Porque, a princípio, ela fala assim, esse Deus que coopera... Se você conseguir colocar lá o slide, Renan, se você conseguir colocar o slide, essa perspectiva de que ela tem de Deus é uma perspectiva que precisa ser mudada. Porque, irmãos, a respeito de qualquer situação, nós somos cooperadores de Deus em alguns momentos, mas Deus, Ele é o cooperador em toda e em qualquer circunstância. Há momentos de que nós não temos mais forças nenhuma. Essas mulheres tinham um ótimo relacionamento, mas Noemi, ela atribuiu toda essa dificuldade, todo esse problema, em alguns momentos para Deus. Só que nós precisamos olhar para Deus, algo que Noemi não tinha isso. Hoje sim, nós temos o privilégio de olhar para essa história, e vermos Deus sendo revelado na pessoa de Jesus. A gente olha para isso e a gente olha para Deus através de Jesus. E veja o que ela fala no versículo de número 13 aí, a mão do Senhor voltou-se contra mim. O versículo de número 20 do capítulo 1, o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Essa mulher aqui é uma mulher que em alguns momentos ela tem pico de tristeza. Ela fala, eu estou assim, eu estou passando por isso. Por mais que essa mulher, irmãos, como eu falei para você, ela é uma mulher de destaque, uma sogra generosa, bondosa, de um destaque de tamanho tal que as mulheres reconhecem. Você imagina as duas noras que queriam seguir a ela, queriam caminhar com ela, somente o Ruth caminha. Mas se nós olharmos, irmãos, para esse Deus de Israel, o Deus de Noemi, o Deus de Ruth, e se nós olharmos para algumas personagens bíblicas, se nós olharmos, por exemplo, para a vida de Salomão, quando chega no final da sua vida, no livro de Eclesiastes, ele nos fala quem é Deus? O que eu tenho que fazer para poder ter um ótimo relacionamento com Deus? Você precisa temer a Deus, você precisa confiar em Deus, você precisa ter a sua vida totalmente entregue a Deus, os seus mandamentos, porque se você não cumprir os mandamentos do Senhor, algo ruim vai acontecer na sua vida. Esse é o Deus de Salomão muitas vezes. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos mudar um pouco a nossa lente de quem é Deus. É por isso que a gente vive muitas vezes a semelhança desse povo de Israel no caos social, caos político, caos religioso. Por quê? Porque nós olhamos para Deus em alguns momentos como Noemi, temerosos, com medo de Deus, falando isso está acontecendo porque a culpa é minha, com tremor em algumas circunstâncias. Mas se nós perguntássemos para Davi, quem é Deus? Davi falaria, Deus, o Deus de Israel, é o meu bom pastor. Dele eu não terei falta de nada. Ainda que eu suba no mais alto céu, lá a mão do Senhor vai estar. Ainda que eu vou lá nas profundezas, que a minha cama fique lá nas profundezas, lá o Senhor também estará. O Deus de Israel,
a respeito de qualquer situação, Ele continuará sendo Deus. E isso é a certeza que Davi tem. Davi tem essa certeza. E em algumas circunstâncias nós olhamos para a vida de Noemi e nos deparamos exatamente com isso. E eu te pergunto, o desafio que eu tenho, um dos desafios que eu tenho para você é olhar na perspectiva de Deus, não como Noemi olhou em alguns momentos, mas Noemi em vários momentos ela reconheceu também a lealdade e a bondade de Deus. Enquanto a banda vem aqui, eu faço as minhas conclusões finais aqui. O Salmo de número 23, como eu falei para os irmãos, aonde eu for, a mão do Senhor estará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Seja qualquer situação que você e eu passar, José, pode vir. Ainda que eu passar por qualquer situação que eu passar, mas a percepção que Noemi tem, essa percepção de que Boaz, versículo de número 12, capítulo de número 2, o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. O Deus de Israel é esse Deus que Boaz relata, esse remidor, esse homem que entra na história dessas mulheres, que entra na história de Ruth, para ser esse redentor. E é através da vida desse homem que nós temos hoje, na genealogia de Jesus, o relato, a história, o enredo da história de uma família que começa com um relato que começa com uma família aparentemente unida, e que de fato era unida, mas brevemente, depois de 10 anos ali, praticamente destruída. E o desafio que nós temos para você é que, apesar de toda e qualquer circunstância, Deus, Ele é especialista em resolver todo tipo de problema. O meu Deus e o seu Deus, o nosso Deus. Ele é especialista de resolver. Eu tenho um livro que eu comprei, chamado Quando Coisas Boas Acontecem, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. E o autor é um judeu. Ele traz um relato de uma perspectiva humana de que o problema, as situações de tragédia, elas não nos avisam quando elas chegam, muitas vezes, quando elas chegam. E esse homem escreve esse relato de que no momento de morte, no momento de uma tragédia, nós podemos ter duas perspectivas de olhares. Hoje nós olhamos para a vida dessa pessoa, dessa situação que nós estamos passando e lamentamos e reclamamos. E colocamos um tótem como falou, olha, a minha vida é uma desgraça, eu estou passando por isso e a minha vida é uma tragédia. A minha vida não dá certo exatamente por conta desse fato aqui. E ela fica presa nesse fato aqui. Só que ele também fala de que há uma liberdade que pode acontecer. Há uma liberdade quando a gente olha para uma situação e a gente olha e fala, Senhor, eu vou pegar essa situação aqui. E eu vou confiar que seja o que eu passar, o Senhor vai estar comigo. É o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Ele continuará sempre comigo, o bom pastor estará comigo em toda e em qualquer situação. O Senhor aqui olhou para a vida dessa mulher, dessas duas mulheres aqui, e a promessa que Deus tinha para elas, elas não sabiam. Elas não sabiam os planos que Deus tinha para elas, os planos que Deus tinha estabelecido na vida dessas mulheres. Irmãos, nós confiamos em Deus, à semelhança dessas mulheres que tinham essa vida de entrega, só que em alguns momentos elas sabiam que elas precisavam daquele que é especialista em resolver toda e qualquer situação.
o nosso Deus, o Deus de Israel. E Deus é um cooperador que oferece graça. Deus é esse cooperador que oferece provisão. Deus é esse cooperador que oferece consolação. Deus é o cooperador que oferece comunhão. Deus é um cooperador leal e bondoso. Olhe para esses textos aqui, para essas frases, e nós nos deparamos exatamente com tudo isso no relato, no enredo do livro de Ruth. Que apesar de toda e qualquer situação, Deus oferece graça, provisão, consolação, comunhão. Ele é leal e Ele é bondoso. Nós vamos cantar essa música aqui. Que você possa olhar para Deus nessa perspectiva. De que Ele é leal e bondoso. De que Ele é o Deus que quer se relacionar com você, mesmo no meio de toda e qualquer situação. Amém? Nós vamos cantar essa canção aqui.